Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Com seus pés o bom pastor, já feridos que urrou, de descer nos tenebrosos pedregais, e cansado de andar, mas ainda aclamar: ó ovelhas minhas, onde vós estáis? Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer enche logo o coração do bom pastor, e correndo sem parar até a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Já em casa o pastor, ó, jubila condutor pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quarenta e seis. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formado já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer.
filhos leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ouvir a nossa irmã Isabela também falar de Jesus nessa manhã, louvar, fazer aquilo que Deus quiser colocar em seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos louvar o 467. Você quer me pregar? Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e
Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos alegres por estarmos aqui mais esta manhã abençoada que o Senhor nos reservou para falarmos um pouquinho mais da sua palavra, para junto aprendermos um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Hoje nós estudaremos a lição de número 3, 20 de julho de 2025, e nós temos o tema como Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Seu texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso de número 12, que diz: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? A verdade prática, ela nos diz assim: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Amém? Amém. Se nós fizéssemos a leitura diária, teríamos aí 1 Coríntios 1, 23, verso ao 25, que diz a necessidade da pregação. Na terça-feira, Marcos 16, verso 15, chamados para pregar, e de por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quarta-feira, Lucas 4, 18, ungido para pregar, Acredito eu que aqui foi o próprio Cristo quando diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, Quinta-feira, Atos dos Apóstolos 4, capítulo 4, verso 16, pregando a Cristo. Sexta-feira, Atos 4, verso 19, um chamado ao arrependimento. E sábado, capítulo 4, verso 25, ênfase da promessa abraâmica. Glória a Deus. Quem estava aqui na aula passada, vimos que nós, que nós estudamos sobre a Igreja de Cristo, um modelo, um exemplo a ser seguido, E aí nós vimos o porquê a Igreja em Jerusalém, melhor dizendo, a Igreja de Jerusalém, era um exemplo a ser seguido. E aí nós nos debruçamos aí sobre algumas questões, Na primeira lição nós falamos, sobre a igreja que nasceu no dia de Pentecoste, nós falamos sobre o porquê do dia de Pentecoste, o que era o dia de Pentecoste, nós falamos um pouco sobre os dons de línguas estranhas, e na aula passada nós nos debruçamos um pouco sobre o porquê a igreja de Jerusalém era um exemplo a ser seguida, era um modelo a ser seguido. Ela foi a primeira igreja, a ser constituída, deveria ter sido a única igreja, porque hoje nós temos muitas placas de igreja, mas a igreja de Cristo de fato é uma, e ela inaugura, a igreja em Jerusalém, ela inaugura um movimento pentecostal no mundo. Muitos acreditam que o movimento pentecostal ele se foi com a igreja primitiva, mas o próprio apóstolo Pedro, ele diz que esta promessa nos diz respeito a nós e a vós e aos vossos filhos e a todos quanto o Senhor chamar. Então, é uma promessa que não se restringiu apenas à igreja em Jerusalém, mas se expande a todos quanto o Senhor Jesus chamar e vocacionar para a sua obra. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a pregação do Evangelho,
Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E aí eu pergunto, o que é Evangelho? Né? Quando nós estávamos fazendo a leitura das cartas de Paulo, lendo a lição que falava de Paulo, nós nos debruçamos sobre uma lição que falava, né, que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, não se envergonhava da cruz de Cristo, porque para alguns, para os judeus era escândalos, para os gregos era loucura, mas para ele era poder de Deus, né? Então nós temos aí que o apóstolo Paulo, ele também vai dizer, né, que o evangelho que ele pregava era o evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus. E que se viesse qualquer outro e pregasse um evangelho diferente daquele, fosse considerado anátema, né? E aí eu pergunto, o que é evangelho? Né? O que é evangelho? Porque se a igreja é fiel à pregação do evangelho, precisamos saber o que é evangelho, né? Então, para mim, são as escrituras, né? O que Cristo deixou para fosse passado. Então, para isso, para ser evangelho, é evangelizar, né? A gente tem que evangelizar, é pregar, é contar, é relatar a história, né? Uhum. Mas aí nós vamos pregar qualquer coisa? Não, as escrituras. As escrituras. Mas a escritura toda é evangelho? Não. Evangelho é aquilo que Jesus falou, né? Uhum. Os ensinamentos de Cristo, né? Então vamos dizer aqui que o evangelho seja a pregação das boas novas junto à cruz de Cristo, né? Mesmo quando ele fala da parábola? Toda vez. Porque se nós observarmos, nós temos 4 livros que são chamados de evangelhos, não é verdade? E o que é que esses evangelhos eles retratam? Eles retratam a história de Cristo aqui na Terra. Então, quando nós falamos de pregação do evangelho, engloba toda a história de Cristo, né? O porquê de Cristo vir, o porquê de Cristo morrer, né? As boas novas de esperança que ele deixou, que ele transmitiu. Então, compromisso, deve ser o compromisso da igreja, o dever da igreja, a pregação do evangelho, que está pautada, firmada e baseada em Cristo Jesus. Quando nós observamos, e Pedro, ele vai pregar o evangelho, porque é o evangelho que ele prega após a descida de Pentecoste, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Nós já conhecemos o texto, né? Que estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e veio do céu como o som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, né? E aí, na continuação da leitura, nós vimos que havia varões de todas as regiões, né? Ali, né? Tinha grego, tinha romano, tinha da Capadócia, tinha da Cilícia, tinha da Líbia, e tinha gente de todos os cantos. E começaram a ver aquele movimento, e os irmãos a se movimentarem com a descida do Espírito Santo e a falar línguas, e alguns deles falaram, não, eles estão cheios de mostos, eles estão embriagados. Aí uns disseram, como nós escutamos eles falar na nossa própria língua, né? Porque eles estavam entendendo, os apóstolos, os discípulos e aqueles que estavam reunidos ali, que eram quase 120, falar em outras línguas, em outros idiomas, né? Na língua nativa deles. E eles falaram, né? Não são todos esses galileus, não são todos esses da região da Galileia, não são todos esses judeus, como nós escutamos eles falar na nossa própria língua, né? E aí, depois deles
julgarem, deles analisarem, Pedro toma a palavra e começa a falar: irmãos, esses homens que vocês veem aqui já sendo a terceira hora do dia. Que hora é a terceira hora do dia? 3 horas da tarde. Não, Terceira hora do terceira. dia. 9 horas da manhã. A primeira é 6 horas, né? 7 horas, 8 horas, 9 horas. O dia começa às 6 horas. Então, uma hora depois. Então, Pedro ele vai falar: esses irmãos que vocês estão vendo aqui, já sendo a terceira hora do dia, eles não estão embriagados, mas o que está acontecendo sobre ele é cumprimento da promessa. E aí o que é que começa a acontecer? Pedro começa a pregar ali o seu primeiro sermão, a sua primeira mensagem. E o que é que Pedro ele vai pregar? Ele vai pregar sobre o movimento que está acontecendo, a descida do Espírito Santo. E Pedro agora ele está como? Ele está cheio do Espírito Santo. E ele começa a falar e apresentar a quem? A Cristo. Aquele que foi crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Então, o evangelho que Pedro começou a pregar, que Pedro começou a anunciar, pelo poder do Espírito Santo, que levou à conversão de quase 3.000 almas, estava pautado, baseado e firmado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora eu vos convido a fazermos a leitura bíblica em classe, como de costume, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 11 ao verso 19. E eu lerei o primeiro e os irmãos, as irmãs irão ler um após o outro, alternadamente, até findarmos a leitura como de costume. E apegando-se a ele e a Pedro, e João, todo o povo correu atônito para junto dele no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e justo, pediste que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos nós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. Esse texto que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso de número 11 ao 19, é a sequência da subida de Pedro e João à hora da oração à nona, em que eles se deparam com um paralítico na porta do templo Formosa, pedindo esmolas
E o texto sagrado vai nos dizer que Pedro e João, olhando para eles e vendo que ele pedia esmola e nada tendo, eles disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E na mesma hora, aquele paralítico levantou-se e começou a saltar e entrou no templo saltando e glorificando a Deus. E aí deu-se sequência ao texto, né? E as pessoas vendo aquele homem se admiraram. E aí começaram ali a olhar para Pedro e para João, porque aquele homem se chegou a eles, né? E aí Pedro agora, ele vai fazer agora o seu segundo discurso, a sua segunda pregação para um grande número de pessoas. E o que é interessante, irmãos, na pregação de Pedro? Pedro, ele foi usado pelo Espírito Santo agora para curar um homem paralítico, um homem que estava coxo. E aí Pedro, ele vai dizer: olha, porque vocês olham para nós, como se nós de nós mesmos, pela nossa própria virtude, pelo nosso próprio poder, tivéssemos feito isso. Olha, como se pela nossa própria santidade fizéssemos andar este homem. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus Cristo, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. E aí, o que é que Pedro ele sai? Olha, nós não fizemos isso. Não foi de nosso poder, não foi pela nossa santidade, mas Deus, né, glorificou o seu Filho Jesus Cristo. E aí foi pelo poder, pelo nome dele, que nós fizemos isso. Mas sabe que Jesus é esse? Esse Jesus é aquele Jesus que foi entregue a Pilatos. E Pilatos, querendo soltá-lo, vós não deixou, mas pediu um homem homicida. Quem foi que eles pediram? Barrabás. Solta Barrabás, crucifica a Cristo. É esse Jesus que vocês pediram para que fossem crucificados, pedindo no lugar dele um homicida, né? E aí que ao terceiro dia morreu e ressuscitou. Foi no nome dele que nós curamos este paralítico. Mas olha só, isso, o que o Cristo havia de padecer, já havia sido profetizado pelos profetas antigos, que dizia que eles tinham que padecer. Então nós entendemos que vocês fizeram isso, mas vocês fizeram na ignorância, né? Aqui, ó, verso 17. Agora, irmãos, eu sei que os fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Eles não sabiam, não entendiam o que estavam fazendo. Isso aqui, ó, é Pedro, irmãos, pregando há mais de 2000 anos atrás, para eles, dizendo: olha, nós fizemos aqui, nós curamos, nós ressuscitamos, mas nós não fizemos de nós mesmos. Então não tem motivo para você estar olhando para nós, não tem motivo para nós estar sendo glorificado, não tem motivo para nós estarmos sendo o centro da atenção. E quando nós trazemos para o contexto de hoje, para os dias de hoje, quando as pessoas é usada pelo Espírito Santo para curar, para operar algum milagre, a pessoa torna-se o centro da atenção, o foco, e esquece muitas vezes de direcionar essa glória, essa atenção a quem é de direito, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro, ele é que ele nos dá o exemplo. Olha, honra e glória, louvor e adoração a Cristo. Não é mérito meu, não é mérito seu, o mérito é exclusivamente de Jesus. O mérito é exclusivamente de Jesus. Estamos fazendo, estamos operando por intermédio do Espírito Santo, mas o mérito é de Jesus. E uma coisa interessante nós vamos ver aqui ao longo da lição, é que o Espírito Santo, ele sempre leva a glorificação do Senhor Jesus, a glorificação do Filho. O próprio Espírito Santo, sendo Deus, ele não busca glorificar-se a si mesmo, mas ele leva a glorificação ao Filho de Deus. Por quê?
porque foi Jesus que veio e morreu. E a Bíblia diz que por isso Deus lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que no nome dele se confesse toda a língua, se dobre todo o joelho e confesse que ele é Senhor dos senhores, né? Nós vamos ver mais precisamente isso aí, detalhadamente, em Filipenses capítulo 2. E aqui nós vamos entrar um pouquinho na leitura da lição e vamos ver mais algumas coisas que esse texto ele nos revela nessa manhã. Esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Né? Então, uma igreja bíblica, ela é marcada pela pregação da palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, né? Eles não pregam palavras vazias, só para alimentar o ego, só para alimentar a alma, só para mexer com a emoção. Elas pregam a verdade bíblica movida pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a irmã Neuza estava ausente ontem à noite e nós tivemos um mover de Deus aqui, uma presença extraordinária, e faltou a irmã para se alegrar conosco. A igreja que prega as Escrituras. Lê para mim, Isabela, por favor. As Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, 11 a 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio 18, 15 a 19, versículo 23, e Gênesis 28, 18, versículo 25. Há também 22, 18. Há também uma conexão com os Salmos 22, 1 a 31, versículo 18, e a Daniel 9, 6. O que é isso? O que é CF? CF é com exemplo, confere, conforme. Conferir É conforme conforme o versículo. Conforme Gênesis. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo. Atos 3, 13. Da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Amém. Então nós vemos aí que Pedro, quando ele começa a pregar, ele vai usar alguns textos aí do Antigo Testamento. Por quê? Pedro vai usar textos do Antigo Testamento para embasar a sua mensagem, para embasar a sua pregação. Alguém sabe dizer? Olha só que Deuteronômio 18, verso 15 ao verso 19 vai dizer: O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, e como eu, a ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: Não ouvireis mais a voz do Senhor teu Deus,
nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis, lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porque Pedro, ele vai fazer citações do Antigo Testamento. Até temos aí expressões de Salmos, de Daniel. Alguém sabe dizer? Passa. Eu acho que é porque como foi lá atrás já foi profetizado isso, né? E então ele para pregar o novo, você sempre tem que ter uma referência, né? Muito bem. Eu acredito que ele buscava referência lá para mostrar onde estava. Então todo texto ele precisa de um. Todo texto precisa de um contexto. Eu ia falar contexto, mas foi outra pessoa que foi para contexto. Todo texto precisa de um contexto, né? O texto ele tem uma estrutura. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, todo texto sagrado ele vai apontar em uma direção. Quem é a direção? Em qual direção? A direção tem que ser para Cristo. Tá. Então toda a Bíblia Sagrada, se nós observarmos desde o Gênesis lá, vai estar falando de Cristo, tratando de Cristo de alguma forma. Se nós formos observar lá Gênesis, nós já vemos lá, né, o cordeiro que foi morto, que apontava para Cristo. Quando nós lemos aqui Deuteronômio, nós vimos aqui um profeta, né, que surgiu dentre os filhos do povo de Deus, dentre os povos de Israel. Então, se nós observarmos toda a estrutura da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, eles vão apontar em uma direção, que é para Cristo, né? Vão apontar, vão falar de arrependimento, de perdão, de um Deus que salva, de um Deus que perdoa, de um Deus que liberta, do relacionamento de Deus com o seu povo, mas sempre vai estar apontando na direção de Cristo. E quando Pedro ele vai pregar e ele usa exemplos do Antigo Testamento, ele está dando sustentação à sua mensagem. A sua mensagem não está ficando apenas em palavras soltas, né? Em palavras superficiais. Ele está dando uma estrutura, uma confiabilidade à sua palavra. Porque se nós pregamos, nós falamos e nós não temos como mostrar, como provar aquilo que nós estamos falando, vai ficar apenas as nossas palavras. Mas quando, confere aí no livro tal, você mostra que aquilo que você está falando tem uma sustentação, tem uma base. Então Pedro, quando ele pregava, ele começou a pregar, ele falava: olha o que vocês fizeram, o Cristo que veio, já havia sido predito, já havia sido profetizado, ele era assim, convinha que ele viesse padecer por isso. Ele está mostrando que tudo que foi profetizado no Antigo Testamento, tudo aquilo que foi dito nos livros da lei, cumpria-se e cumpriu-se em Jesus Cristo, né? Então ele está dando aí base, sustentação à sua mensagem, dando estrutura a ela. Ou seja, não eram palavras soltas, eram palavras fundamentadas. E tudo aquilo que nós vamos falar e pregar precisa estar fundamentado. É como um advogado de defesa que vai fazer uma defesa diante de um júri, diante de um tribunal, né? E aí ele precisa, mesmo escrevendo, porque
porque a maioria das defesas hoje é escrita. Elas precisam que ele vai falar sobre isso, sobre aquilo, para defender seu cliente, sobre os direitos dos seus clientes, mas ele vai fazer o quê? Fundamentar. E como é que ele vai fundamentar? Colocando os textos da lei, os artigos, os incisos, as jurisprudências, a doutrina, aquilo que dá o quê? Sustentação àquilo que ele está falando. Ou seja, a pregação do Evangelho, ela precisa estar fundamentada, firmada e alicerçada na palavra. Aquilo que eu pregar para vocês, aquilo que eu falar para vocês, ela precisa ter como base, como estrutura, a palavra de Deus, senão é uma pregação vã, né? Sem efeito. Então, dá continuidade aí, Isabel. As Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. João 5:31. Cristo é o centro da Bíblia. Calma aí, dá uma seguradinha. João 5, verso 39. Vamos ver o que está escrito quando Jesus disse: examinai as Escrituras. Vamos lá. Olha o que Jesus disse. Que maravilha. Verso 39, João 5. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha que lindo. Jesus está dizendo, se vocês examinarem a Escritura, vocês vão ter vida eterna. Sabe por quê? Porque elas que dão testemunho de mim, elas que testificam de mim, elas que falam de mim. É o que Jesus, o próprio Jesus está falando. Olha, sabe por que vocês pecam? Porque vocês não examinam a Escritura. Sabe por que vocês pecam? Porque lhes falta conhecimento. Aí Deus ele pega e vai falar em um dos profetas: olha, meu povo perece, porque lhes faltou conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, quando nós analisamos a Escritura da Bíblia Sagrada, nós vemos que toda ela converge para Cristo. Toda ela vai falar de Cristo, vai apontar para Cristo. Continua, Isabela. As Escrituras. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro, segundo suas palavras. Os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Atos 3:18. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso. Já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Ou seja, é aquilo que nós já falamos, né? O apóstolo Pedro, ele fala que aquilo que aconteceu com Jesus já havia sido predito, já havia sido profetizado pelos profetas antigos, né? Pode dar continuidade. As Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronto. Atos 3:19. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoia, é isso? Metanoia. Traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Amém. Olha só o que o verso 19 de Atos 3 vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. A pregação, ela além de apontar para Cristo, a pregação do Evangelho, além de apontar para Cristo, revelar a Cristo, anunciar a Cristo, ela também enfatiza o problema do pecado e a necessidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados, caminhando em direção a Cristo, confessando a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a pregação de Pedro deixa bem claro isso, quando ele diz: olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ele está dizendo: olha, no momento em que vocês se arrepender, os vossos pecados vão ser apagados, e aí vocês vão vivenciar um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de gozo, na presença do Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus. A presença do Espírito Santo. Porque aqueles que se arrependem, que confessam a Cristo, eles passam a receber, a fazer parte também da promessa de Atos dos Apóstolos, do derramamento do Espírito Santo. E essa promessa vos diz respeito a nós e a vós e aos vossos filhos, e a todos quanto o Senhor chamar. Amém? Então a pregação, ela tem que apontar a Cristo, ela tem que mostrar a Cristo, ela tem que revelar a Cristo, mas também ela vai mostrar a necessidade de nós nos arrependermos, de nós confessarmos os nossos pecados, de nós mudarmos as nossas atitudes, de nós buscarmos a santificação, a fim de agradar ao Senhor. Porque a Bíblia fala, em 1 Coríntios, capítulo 7, Nos demais irmãos meus, a vós que temos tais promessas, se buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos ver se é isso mesmo, acho que eu me confundi. Eu acho que eu misturei dois versículos. Capítulo 7. É 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Eu misturei dois versículos. E aí? Pode ler. 1 Coríntios, capítulo 7. Verso 1 e 2? Não, só 1. Só 1? Ora, amados. É isso mesmo. Resposta quanto acerca do casamento, é isso? Ora, amados. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Não é esse não. Está no primeiro, é no segundo. Diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ele está dizendo que, olha, nós temos que aperfeiçoar a santificação. Em outro versículo, que eu misturei com esse aqui, vai dizer, que sem a santificação ninguém verá a Deus, Diz dessa forma assim outro versículo, e me falhou a memória nesse momento. Então, o que é que Pedro está dizendo? Olha, nós precisamos nos arrepender, precisamos nos santificar para vermos novamente a Deus, para vermos o Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando ele foi, ele deixou uma promessa, não deixou uma promessa? E onde está essa promessa? João capítulo 14. Ele também começou deixando o Consolador, né? Exatamente, João capítulo 14. Olha, eu vou, mas eu volto. Enquanto eu for, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece.
Aí ele fala, né? Se eu for, eu voltarei. Porque o objetivo de Jesus é levar-nos para Ele mesmo, para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Amém? A igreja que prega no poder do Espírito, né? Leia, Irmã para nós, por favor. O Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar os olhos, né? Na passagem. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, está em Atos 3, 4. O estudioso Strong explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação reconhecido ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. Fixar os olhos, essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Está em Atos 14, versículo 9. Da mesma forma, aparece em Atos 13, versículo 9. Quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo, retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e a unção do Espírito Santo. O Espírito glorificará Jesus. Segura. Pregar não é apenas anunciar a palavra, é isso? É isso que o texto está dizendo? Não é apenas pregar um discurso, certo? Você pode pregar sem falar? Você pode pregar sem abrir a boca? Acho que não, né? Depende. Sem abrir a boca, eu estou ali na frente. E se a pessoa é surda e você prega para ela em Libras? Aí você não vai estar com a boca aberta. Essa Isabela. Porque assim, ó, o meu testemunho é diferente do que eu pregar, não é? Porque a minha vivência, a pessoa vê, sabe que eu sou uma pessoa diferente e tal, estou servindo a Deus. Mas isso não é o pregar que chega ali na frente e prega para o povo aqui, eu calado ali. Só se eu começar só para glória, 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 e o povo ali vai receber. Você tocou no ponto, justamente isso. A nossa vivência com Deus, cheio do Espírito Santo, a forma de nós nos portarmos, de nós agirmos, é uma pregação. É uma forma de nós levarmos a Cristo às pessoas. As pessoas vão olhar para nós e vai dizer: olha, Isabela é diferente. Olha, Isabela não se envolve com essas coisas. Olha, Isabela. E as pessoas vão desejar querer ser como Isabela. Por quê? Porque ela sabe que na vida de Isabela tem um brilho diferente, tem uma presença diferente, as atitudes dela é diferente, ela age corretamente. Então, a nossa forma de viver, de agir, de nos portar, também é uma pregação e reflete a Cristo. Agora eu pergunto, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus na vida, uma pessoa que não vive segundo a palavra de Deus, ela tem condição de pregar sem a palavra?
Por quê? Porque as pessoas vão olhar para elas e vão ver o quê? Uma pessoa ignorante, uma pessoa que não respeita, uma pessoa que age de qualquer forma, uma pessoa que... Essa é uma forma de pregar sem palavras? Não. As atitudes dela faz o quê? Mostrando que ela está distante de Deus. Então, como é que ela vai levar as pessoas para o próximo de Deus? Então, já a pessoa que está próxima a Deus, que vive uma vida de santidade, de santificação, ela tem a condição de pregar mesmo sem palavras. Amém? Amém. E aí, se você tem condição de pregar sem palavras, imagine você pregando, falando, né? Quantas almas você não pode estar ganhando aí para Cristo? Eu lembro-me de um testemunho de um missionário, salvo engano, que ele foi, né, para um lugar bem distante pregar, não sei se era uma aldeia de índio, e ali ele foi se instalar naquela aldeia. Mas naquele lugar onde ele estava instalado, ele falou que ele não iria pregar o Evangelho. Ele não iria pregar a Cristo. E aí ele saía da onde ele estava, ia para outras aldeias, para outras cidades, para outros lugares, pregava e ganhava almas, mas da onde ele estava, ele não pregava, mas ele vivia Cristo. Ele se comportava como Cristo. Aí passou um tempo, esse missionário, ele adoeceu e ele foi embora daquele lugar. E aí vieram os missionários para evangelizar ali aonde aquele missionário ficava. Vieram outros para evangelizar ali, para pregar a Cristo. E aí eles começaram a perguntar se já tinham sido pregado o evangelho ali e tal. E aí eles começaram a anunciar a Cristo, falar de Cristo. E aí eles falam, e aí começam a falar das características de Cristo, da pessoa de Cristo, como Cristo era, como Cristo vivia. Aí quer que aqueles cidadãos daquela aldeia ele fala, mas ele já veio, ele já esteve aqui, ele morava ali naquela tenda ali conosco. Ou seja, a forma como aquele missionário vivia, a forma como ele se comportava, era parecida com a forma de Cristo viver, de forma que toda aquela aldeia se converteu pelo seu testemunho. Porque ele dava exemplo, ele dava testemunho. Então, quando outros missionários vieram pregar, eles já estavam todos familiarizados com a pessoa de Cristo, que era refletido na vida daquele missionário. Então, assim também deve ser nas nossas vidas. Nós devemos pregar com a palavra, devemos. Mas o mais importante do que pregar com a palavra é o nosso testemunho, é a forma como nós nos comportamos. E aí, eu lembro-me de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que vai falar do fruto do Espírito. Que fruto do Espírito é esse? É Cristo, é o fruto do Espírito. E aí, dentro do fruto do Espírito, nós temos características do fruto do Espírito, que devem estar em nossas vidas. E que características são essas? No fruto do Espírito. Vamos ver que características são essas? Depois você vai contar um... Gálatas, capítulo 5. Verso de número 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Todas essas características aqui estavam presentes na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e é por isso que ele é o fruto do Espírito.
Então nós não temos aqui frutos do Espírito, vários frutos. Nós temos o fruto, mas o fruto do Espírito é um fruto. Aí o fruto do Espírito é todas essas coisas. É amor, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Todas essas características estavam em Cristo. E se nós somos seguidores de Cristo, se nós somos discípulos de Cristo, precisamos carregar o fruto do Espírito também em nós. E como é que nós fazemos para carregar o fruto do Espírito em nós? Carregando Cristo em nossas vidas, refletindo o Cristo que habita em nós. Quando nós fazemos isso, quando nós agimos com amor, com gozo, com paz, com longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, que é a temperança, nós não precisamos, irmãos, de muitas palavras para pregar. A nossa própria vida se torna uma pregação. A nossa própria maneira de andar, de viver, vai se tornar uma pregação para aqueles que nos olharem. Vocês entendem como é profunda a palavra de Deus? Vamos dar continuidade. Deixa eu só falar um negócio. Ele está falando da conferência, né? Da vivência da pessoa. Eu vi um testemunho também, assim. O rapaz chegava no trabalho dele, todo dia, ele largava a mochila ali, dava bom dia para a moça. Entrada, ia lá no sofazinho, ajoelhava e orava. Todos os dias. Você vê a roupa diferente, tudo, né? E aí, nisso, foi juntando 1, 2, aí daqui a pouquinho, o serviço todo, o trabalho todo dele ali, antes de começar o trabalho dele, ia lá e orava. Foi tão lindo isso. Porque, assim, o exemplo dele, entendeu? Sim. Porque você chega na tua empresa, você larga essas coisas, você ajoelha assim, ninguém entende. Não posso te taxar como vários, né? Como gente, como fanático, né? E ele começou a querer fazer para se mostrar. A moça respeitou o primeiro dia, né? A moça respeitou, ficou lá de pé assim, né? Achou diferente. Aí nisso você começou a juntar mais pessoas conforme foi passando o tempo. Aí no final, todo mundo da igreja já começou, todo mundo do igreja, trabalho, né? Do trabalho começou primeiro a oração para depois continuar. Achei muito lindo. É aquele negócio, né? Nós temos que influenciar e não sermos influenciados. A igreja de Cristo ela foi chamada para influenciar e não sermos influenciados. E nós temos que influenciar com aquilo que é bom, com aquilo que é reto, com aquilo que é digno, com aquilo que glorifica Cristo. De outra forma, nós estamos caminhando na contramão daquilo que a palavra nos ensina e nos orienta. O Espírito glorificará a Cristo, né? Isso, amém. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria, está em João, né? 16, 14. O Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa, em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Está em Atos 3:12. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro, não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. A igreja que prega a esperança vindoura. Segura. Então nós vimos aí aquilo que nós já mencionamos no início, né? Que tem pessoas que buscam a glória para si, né? Deus usa pela infinita misericórdia e elas se tornam o centro e elas não procuram redirecionar aquilo ali para Cristo, como Pedro e João fizeram. Olha, por que vocês estão olhando para nós como se nós mesmos tivéssemos feito isso? O que nós fizemos foi por meio do Espírito Santo, que foi enviado por Cristo,
aquele Cristo que vocês crucificaram, que vocês negaram, mas tudo isso aí nós sabemos que vocês fizeram por ignorância, né? Mas era para se cumprir as Escrituras. Então Pedro ele vai direcionar a obra que ele fez para Cristo. Olha aqui João capítulo 16, verso 13, vai nos dizer, 14, mostrando que o Espírito leva à glorificação do Filho. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, quando vier aquele Espírito, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. O Espírito vai receber de Jesus toda a verdade e vai nos anunciar. Por quê? Porque está recebendo do que é de Jesus. Que lindo, né? Que maravilhoso. Vamos dar prosseguimento. É diferente, às vezes fala assim, porque o povo pula muito de igreja para igreja, né? Tipo assim, um crente de pipoca, vamos dizer assim. Aí fulano de tal vai pregar, ou ali fulano de tal vai pregar. Aí eles não estão indo atrás, na verdade, de Cristo, porque a palavra de Deus está aqui na Bíblia. E na minha igreja, tenha 1, 2 ou 3, Deus está ali, Deus está presente. E não é a quantidade, né? Porque eu já tive cultos aqui de doutrina, com eu, o pastor e a irmã Miriam. E olha, Deus deu, foi poderoso, viu? Então, assim, não é ir atrás, porque é o homem, né? É o homem. Geralmente, às vezes o pastor fala, não fala alto e fulano de tal para pregar. Mas não é pelo fulano de tal. Porque se Deus usar o fulano de tal, Amém. vai falar. E se Deus usar o que está aqui, vai falar também. Vai falar do mesmo jeito. E ontem foi uma graça aqui. Ai, e eu costumo falar que uma das melhores mensagens também que eu considero que eu preguei, estava eu, a irmã Carmelita e o finado irmão José. Né? Então, nós três, eu preguei a mensagem, Deus derramou da graça, foi pregação, parecia que a igreja estava cheia, estava lotada. Né? E só eles estavam lá, receberam justamente comigo, né? E eu falo, não é número, é a qualidade da adoração que você veio prestar. É aquilo que você veio fazer. Como o seu coração saiu de casa. Eu saí com o coração com vontade de adorar, com vontade de ofertar a Deus. Quando nós viemos no propósito de nos entregarmos, de ouvir Deus falar, Ele se manifesta, a glória dele se manifesta. Agora, quando eu venho para a igreja só por ir, e às vezes é só o Espírito Santo mesmo que traz, porque você às vezes nem mesmo queria estar aqui, mas você não se deixa adorar, não se deixa entrar no culto, fazer o culto, porque você veio arrastado pelo Espírito Santo, porque eu costumo dizer que mesmo quem vem sem vontade, vem porque o Espírito Santo trouxe. E aí você às vezes vem arrastado pelo Espírito Santo. Hoje, as pessoas que vêm por compromisso, por obrigação, né? Eu vou porque eu tenho que ir, né? Dia de culto, só vou lá porque eu tenho que ir mesmo. E aí vem, mas não consegue acessar o lugar santo dos santos, né? E como é que você acessa o lugar santo dos santos? Através daquilo que você trouxe para ofertar ao Senhor, para dar ao Senhor. Então tem gente que vem e não traz oferta. E a oferta que eu estou falando é oferta de dinheiro? Não! É a sua adoração, é a sua vida, né? O apóstolo Paulo ele vai dizer que o nosso culto ele tem que ser um culto racional. Vamos ver lá Romanos capítulo 12. Olha o que ele vai dizer. Romanos 12.
rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu estou vindo à casa do Senhor, eu estou apresentando o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu estou fazendo o quê? Apresentando o meu culto racional. Eu cultuo com a minha alma, com os meus sentimentos, mas eu também cultuo com o meu intelecto, com a minha mente. Eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Eu estou entendendo o porquê eu estou levantando a mão. Eu estou entendendo a mensagem que está sendo pregada, que está sendo anunciada. Então aquela palavra que está sendo dita aí, não está vindo para mexer com minha emoção, para me fazer pular. Não, ela está vindo para trazer edificação à minha vida, para trazer alimento à minha alma. Então, é um culto racional. Eu estou entendendo o que está acontecendo no culto. Então, eu não vim só me emocionar. Tem pessoas que vêm à igreja e querem apenas se emocionar. Então, o culto, ele é racional, né? Amém? Amém. A igreja que prega a esperança vindoura. Alerta a uma sociedade diferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado aos seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Está em Atos 2:40. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Está em Atos 3:17. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. Está em 1 Tessalonicenses 4:13. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4:5. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Olha só, que interessante aí, Pessoas indiferentes e insensíveis à realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. E nós pregamos justamente o quê? Não é esperança que nós pregamos? Que nós anunciamos? Não é esperança? A esperança de quê? De uma vida eterna ao lado de Cristo? A esperança de nos encontrarmos com o Salvador? Então, nós pregamos esperança, e nós devemos pregar a esperança àqueles que não têm esperança, aqueles que são insensíveis à realidade espiritual. Para quê? Para que eles venham entender, para que eles venham crer que existe um Deus, que existe um Senhor, que Jesus ele veio para perdoar pecados, que ele veio para salvar, que ele veio para nos dar vida eterna. Então, quando nós pregamos a esperança àqueles que não têm esperança, nós estamos cumprindo com a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo quê? E ouvir o quê? Então, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso significa o quê? Que para estes que são insensíveis, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus, a fim de que seja gerado no coração deles o quê? Fé, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que é fé? Hebreus capítulo 11. Leia aí o que é fé, Isabela. Hebreus capítulo 11, verso 1. Não, eu não vou falar. Eu nunca consigo decorar direitinho ela. Hebreus capítulo 11, verso 1. Mas é a certeza de uma coisa que você sabe que existe, né? Que você não está vendo. Olha só o que é fé. A Isabela já até marcou aí. Aqui? Verso 1 aí. Ora, a fé
É o firme fundamento. Isso. firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Quando eu prego a palavra de Deus, e a palavra de Deus entra no ouvido, no coração do incrédulo, vai gerar fé. O firme fundamento das coisas que se esperam. E o que é que se espera? Uma vida eterna ao lado de Cristo, o retorno de Cristo. Prova das coisas que se não veem. O Espírito Santo que habita em nós. Quem é que vê o Espírito Santo que habita em nós? Ninguém. Mas quando a palavra ela é pregada, ela é anunciada, a fé que é produzida em nossos corações passa a ser prova substancial de que o Espírito Santo habita em nós, de que o Espírito Santo opera em nós. Então você não precisa ver, mas você tem a prova, você tem a certeza de que Ele está operando, de que Ele está em mim, de que Ele está em você. Isso é porque mediante a fé que veio por intermédio da pregação da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Amém? Segue aí. Porque tem pessoas que não acreditam no mundo espiritual. Né? Não acredita. Mas como é Tem que estar mostrando, olha, acontece isso. Como é que ele vai acreditar? Que ele não está vendo. Como é que ele vai acreditar? Você pregando. Mas a gente vai falar. Você anunciando. À medida que você pregar, anunciar a Cristo, o Espírito Santo, ele vai produzir fé naquele coração. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Isso então, que não é a irmã qualquer diz, coisa. até mesmo muitos cristãos, né? Uhum. E aí é onde entra aquela palavra, que enquanto a pessoa não provar do mundo espiritual, provar de Deus, ele vai viver Vida natural. uma vida natural. Porque, olha, eu tenho, assim, umas experiências assim, e eu conto mesmo, assim, em casa, né? E, às vezes, eu acho que a pessoa, olha assim, você tá doido. Mas não é isso, eu estou vivendo isso, então eu passo isso, eu tento passar, eu vejo coisas, aí eu falo, às vezes acontece até eu perguntar assim, ó, já aconteceu uma coisa lá em casa outro dia? Eu falei assim, ó, o seu Jairo não vai falar com você? Ele veio, ele abriu, ele conversou lá fora, ele abriu a porta, o portão, ele entrou, ele trancou o portão, ele desceu, e a gente estava do lado e ele não falou. Isso faz um tempo já, né? Aqui tem o que aqui dentro? Café amargo. Café amargo. Amargo? Tá amargo o café? Tá doce, meio doce, meio adocicado. Tá doce ou amargo? Tá meio adocicado. Tá doce? E se eu disser que esse café tá azedo? Se ele estiver velho, ele acerta. Irmã Neuza, toma esse café aqui, é um café azedo. E tem gosto de uva. É difícil. E aí? O café tá aqui. Ele é azedo e tem gosto de uva. Isabela, esse café é azedo e tem gosto de uva. E aí? Eita. Como é que você vai saber se o café é azedo e tem gosto de uva? Experimentando. Quando a gente fala que Jesus é bom, as pessoas só vão ter noção que Jesus é bom experimentando. Se eu falar que uma laranja é doce ou azeda, você só vai saber se ela é doce ou azeda experimentando. Você quer conhecer de Deus, você quer saber algo de Deus, experimente de Deus. Você quer conhecer do mundo espiritual, você quer saber do mundo espiritual, você tem que experimentar o mundo espiritual, você tem que viver o mundo espiritual. Então, pela palavra, todos aqueles então que a gente falar de Deus, em algum momento, que a palavra vem por ouvir, né? Em algum momento, alguma coisa vai ficar lá dentro. Alguma coisa vai ficar lá dentro. Porque às vezes a gente tenta falar alguma coisa, mas Porque é a palavra do semeador. Olha, nós saímos a semear. Nós somos semeadores. Nós estamos semeando a palavra. Algumas
caem à beira do caminho, outras caem em espinhos, outras caem em pedregais, mas outras caem em boa terra, em terra fértil. Mas nós somos o quê? O semeador. Nós saímos a semear, a pregar, a anunciar a palavra. Em que terra essas sementes vão cair, nós não sabemos, mas o nosso compromisso é semear. Elas podem cair em boa terra, mas também podem cair em pedregais. Não sabe o momento, né? Né? A todo momento tem que semear. Temos que semear. Porque se você deixa de semear, você deixa também de plantar na boa terra. Por quê? Aí os apóstolos vão dizer, olha, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então o louvor não está nem em quem planta, nem em quem rega, mas em quem deu o crescimento. Então se nós anunciamos a palavra, se nós lançamos a semente, nós não precisamos ser glorificados, nós não precisamos ser louvados por isso, porque não foi nós que vamos fazer a semente germinar no coração, brotar e florescer, é o Espírito Santo, porque a Bíblia nos diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo, é o Espírito Santo que nos traz o arrependimento, é Ele que nos regenera, é Ele que nos transforma. Então, nosso papel é só pregar a Cristo, anunciar a palavra, anunciar o Evangelho, e o demais, quem vai operar é Cristo. Glória. Agora, nós não podemos o quê? Nos omitir de cumprir com o nosso objetivo, de fazer aquilo que o Senhor nos vocacionou, que o Senhor nos chamou a fazer. E Ele disse, olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele nos deu uma ordenança, não foi um pedido. Olha, quem quiser vem e pregue. Olha, quem quiser vai e pregue. Não, ele falou, ide e pregai. No imperativo, ide aí no imperativo, ele está dando uma ordem. Vocês vão e vão pregar. Se as pessoas vão se converter, se as pessoas vão se arrepender, é outra questão. Nosso objetivo é pregar. Amém? Promessa da segunda vinda. Não terminei de ler tudo lá, né? Mas vamos para a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, está em Atos 3,19. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias, que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Glória a Deus. É aquilo que nós falamos, né, acerca de pregar a esperança àqueles que não têm esperança. E aqui vai dizer, né, a promessa da segunda vinda de Cristo. Porque tudo vai se cumprir em Cristo. E é Ele que vai operar esse trabalho de restauração, de restaurar todas as coisas, de mudar todas as coisas, né? Então, quando nós temos a esperança, nós caminhamos de forma melhor, nós caminhamos mais felizes, nós ficamos mais alegres. Pense vocês caminhar e viver sem esperança, crendo que todos os dias serão iguais, crendo que todos os dias serão ruins. Fica sem motivação. Qual o prazer que você terá na vida se tudo for a mesma coisa, se tudo for igual? Você caminha sem prazer, sem alegria. Sua vida torna-se uma vida sem expectativa, porque você não tem expectativa de dias melhores. Mas quando você crê
que há esperança, que as coisas podem mudar, que as coisas podem melhorar, que você vai vencer. Quando você tem essa esperança de que aquilo em que você está trabalhando vai produzir, vai gerar algo melhor para a sua vida, para a vida da sua família, dos seus familiares, você trabalha com esperança. Você trabalha com gozo, com expectativa, você trabalha feliz. Olha, eu posso estar sofrendo aqui, eu posso estar batalhando aqui, a luta pode estar grande aqui, mas eu estou fazendo com um objetivo, com um propósito, porque eu sei que depois do meu trabalho ele vai produzir fruto. Eu sei que depois daquilo que eu estou fazendo vai trazer uma recompensa, e isso enche os nossos corações de alegria e nos dá propósito e motivação para seguirmos caminhando de forma feliz, né? De forma alegre. Pouca gente prega para uma pessoa assim, por exemplo, a pessoa vai passar por uma cirurgia, né? Você percebe as coisas. Aí você fala, mas a pessoa não está te ouvindo. É complicado para fazer assim, porque assim a mídia está aí, em casa tem várias Bíblias, né? Ele pode pegar uma para ler. No celular hoje é muito fácil para você ler a palavra de Deus, mas a gente não vê isso. Mas eu não sei ele Deus, né? Sim. Eu não sei, posso julgar. Mas aí eu fico com aquela preocupação, entendeu? O que eu consigo fazer para salvar uma vida dessa? Difícil, né? Você tem que orar para Deus se revelar a ele como se revelou a Paulo. Continua pedindo. Sabe por quê? Porque eu já falei, tem pessoas que têm o coração endurecido. Sabe o que é interessante? Mas a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é martelo que esmiuça a penha. Quer penha? Pedra. A palavra de Deus é martelo, marreta. Se a pessoa for ouvindo a palavra, aquela pedra que tem no coração dele vai ser esmiuçada, vai ser quebrada, vai ser moída, porque a palavra ela tem esse poder. Agora pode falar. No que a irmã estava falando, a gente viu quando ela falou do Paulo, né? Você falou do Paulo. O que caiu? Caiu as escamas. Então, enquanto não cair essas escamas, essa cegueira, a pessoa não enxerga, né? Então, tem que orar para que Deus venha tirar essas escamas, essa barreira. E faz tempo, hein? Que, ó, no dia da Santa Ceia aqui, eu falei para o irmão no sábado, né? Eu falei que no sábado, isso foi de manhã, não foi aqui na consagração? Falei que no sábado eu chamei ele para ir para a igreja, ele falou que não, né? Ele falou assim, hoje não. Ele falou, não. Aí quando foi no domingo, eu chamei de novo. Aí ele olhou para mim assim, o olhar dele era muito diferente. Ele falou assim, então fica em casa. Ele pediu para eu ficar em casa. Eu falei para ele assim, eu não vou ficar em casa, eu vou para a igreja orar. Ele falou assim, mas quem disse que tem que orar só na igreja? Eu falei, eu sei, eu posso entrar na parte do meu quarto e orar. Lá no meu quarto orar, mas eu vou para a igreja, eu vou orar. Vamos lá comigo orar. Você está entendendo? Então fica difícil. Assim, sobre o mundo espiritual, eu já mostrei muitas coisas para ele, que eu não estou doida. Que aconteceu ali, ele estava ali, ele não viu, eu vi, tá. Então, como é que eu posso estar doida do lado dele? Não estou. Só que eu estou indo para a igreja, estou buscando, né? E não é de hoje. Aí eu mostro para ele as coisas. Enquanto ele não experimentar, vai ter que... enquanto ele não experimentar do café azedo com gosto de uva, ele não vai saber o gosto que tem. Aí fica difícil, porque como que eu posso falar igual a filha dele me falou e o marido dela falou assim? Eu estou indo para a igreja e eu ouvi isso lá na minha casa, eu morava lá embaixo ainda. Eu resolvi aceitar Jesus porque eu não tinha o que fazer. Eu ouvi isso do outro jeito dele. Eu resolvi ir, porque eu não tinha o que fazer, eu fui. Aí ainda beberam lá em casa, né, que tinha licor e tal. Aí eu falei assim, como é que pode? Secaram uma outra garrafa que não era de cor do meu, né? Aí eu falei, como é que pode? Aí eu não entendo, entendeu? Dar um mau testemunho, né? Sim. Aí como é que eu consigo pregar para uma pessoa assim, se a filha dele prega de outro jeito? É complicado. É complicado, irmão. Mas creia que ele vai ter uma experiência com Deus. Não vai ser por amor, pelo jeito, né? Creia que ele vai ter uma experiência. Quando ele tiver essa experiência, aí ele vai experimentar de Deus, vai experimentar o Senhor Jesus, e aí não vai querer largar mais nunca. Porque quando nós experimentamos aquilo que é bom, nós não queremos largar aquilo que é bom, né?
E aqui nós chegamos à conclusão, né? Conclusão. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com a gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as Escrituras Sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da Palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Amém? E aqui nós finalizamos esta lição, né, rogando a Deus que a cada dia nós possamos fazer uso da sua palavra de maneira que o nome de Cristo seja glorificado e que nós não venhamos cessar de pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Se nós não pregarmos com as nossas bocas, que as nossas atitudes preguem, que as nossas atitudes reflita Cristo que habita em mim e em você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar com o nosso pastor, agradecendo a Deus por esta manhã abençoada. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus. Só temos a agradecer por essa riqueza espiritual nesta manhã, né? E eu posso deixar um versículo? Sim. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém? Amém. Soberania eterna, Pai, em teu nome, Jesus, te louvamos, te agradecemos por esta riqueza, Senhor Jesus, que é a tua palavra que veio aos nossos corações nesta manhã. E eu apresento teus filhos nas tuas mãos, Deus, e peço a graça do Senhor, que a cada dia nos despertamos, Pai, a buscar mais e mais da tua palavra, da tua presença. Dá um dia repleto de paz, saúde e prosperidade a cada um dos teus filhos. E aqueles, Deus, que não têm se despertado a estar nos ensinamentos, a buscar esta riqueza, Pai, que possa ser tocado pelo teu Espírito Santo e possa, meu Deus, juntos estarmos, Pai, buscando a tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que seja em cada coração, hoje e para sempre. Todos digam Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus.